E aí, meus cientistas, preparados para continuar aí a estudar o reino das plantas? Então vamos lá. O segundo grupo que nós vamos estudar agora é sobre as pteridófitas, ok? Pteridófitas, eu trouxe um exemplar para vocês que eu tinha aqui na minha casa. Ó. Samambaia, conhecem? Que tem uma folha de samambaia, que é um exemplar das pteridófitas. Da mesma forma como as briófitas, né, os musgos, as avencas, que gostam de viver em ambientes úmidos, sombreados e quentes, as samambaias também, as pteridófitas também, vivem em ambientes sombreados, úmidos. Geralmente a gente vai encontrar elas embaixo de outras árvores. Pode observar aí na sua casa, na casa da sua avó, que as samambaias vão estar em ambientes de sombra, cobertos, onde tem luz, mas não tem luz do sol direto porque elas são mais sensíveis à luz do sol, elas gostam de ambientes mais sombreados. Pode observar. E agora a gente já vai encontrar uma característica interessante, olhando aí o cladograma, que as pteridófitas possuem vasos condutores de seiva, diferente das briófitas que não tinham, agora aparecem os vasos condutores. Isso vai permitir com que essas plantas tenham um desenvolvimento e possam crescer um pouco mais. Então a gente vai encontrar plantas um pouco maiores que as briófitas. Observe uma samambaia para você ver. Algumas características gerais aí desse grupo. A maioria deles, elas são plantas terrestres, né? Habitam lugares, como eu já falei, úmidos e sombreados. Exemplos são as samambaias e as avencas. As samambaias geralmente vocês já conhecem, as avencas, aqui do lado tem uma foto delas, né? São plantas que geralmente a gente encontra, são plantas ornamentais, em vasos, geralmente na casa da sua avó deve ter. Podem viver então sobre outras plantas, a gente vai encontrar elas às vezes nos troncos de outras árvores maiores, geralmente embaixo, né, mas em regiões sombreadas da floresta. E elas não causam nenhum tipo de prejuízo a essas plantas, elas simplesmente estão lá, são trepadeiras, elas estão lá sem causar nenhum problema, ok? Beleza. A gente vai chamar o caule dessas plantas. Lembra que eu falei para vocês que as briófitas não possuíam tecido verdadeiro, portanto não tinham raízes, caule e nem folha. Tinham rizoide, cauloide e filóide. Agora já existe, tá? Já existe folha, as pteridófitas têm folha, têm caule e têm raiz. Tem uma característica interessante do caule dessas plantas. Geralmente eles são caules horizontais que vão se desenvolver por cima do solo e não como uma árvore, né, que vai crescer de forma vertical. Esse caule horizontal que cresce por cima do solo a gente chama de rizoma. Então existe o caule, só que ele é chamado de rizoma e aí desse caule vão saindo as raizezinhas. As raízes vão sair desse rizoma. E de cima desse rizoma também vão brotar, vão sair as folhas. Ok? As folhas jovens a gente chama de báculo. São folhas que elas são encarquilhadinhas, fechadinhas, e elas vão se abrindo e vão liberando aí a folha. Então esse báculo, essa folhinha pequena, filhote, a gente chama de báculo. Ok? E outra característica interessante que a gente vai ver, esse exemplar aqui que eu trouxe não tem não tem de forma tão aparente, mas existem bolinhas embaixo das folhas das samambaias, são chamados de soros. Aqui a gente consegue observar na margem, bem pequenininho de cada folha, não sei se vocês vão conseguir ver, mas na margem de cada folha aí tem umas bolinhas bem pequenininhas, elas são chamadas de soros. Existem algumas espécies de samambaias que esses soros são mais aparentes, são bem, bem grandes, bem desenvolvidos. Esses soros é onde a gente vai encontrar os esporos. Lembra que os esporos é uma parte da reprodução aí das plantas, como a gente viu nas briófitas, e esses esporos vão ser liberados por esses soros que ficam na parte embaixo, né, na parte de baixo das folhas das samambaias. Ok? Aqui está um exemplo de rizoma, né, mostrando para vocês aí como é que esse caule cresce de forma horizontal. E aí vamos falar um pouquinho da reprodução. Aqui tem que prestar muita atenção, porque acontece de forma inversa, de forma contrária das briófitas. Lembra que eu falei para vocês que lá nas briófitas, o gametófito era a parte duradoura da planta, quem produzia o gameta era aquela planta verdinha e que durava sempre durante o ciclo de vida, e aí de repente surgia o esporófito e ele sumia, surgia o esporófito e ele sumia. Então o esporófito é a parte, nas briófitas, é a parte passageira. Aqui nas pteridófitas acontece de forma contrária. Vamos entender como é que isso acontece. Olha aí na foto, ó. Olhe para a folha, lá para a samambaia, né, para a planta. A gente está falando que essa planta é o esporófito adulto. Então, a planta em si, a parte que a gente vê, essa parte grande da planta,
da samambaia, por exemplo, esse é o esporófito, não é ela que tem os soros embaixo da folha que produz os esporos. Então, a parte da planta que produz os esporos, a gente chama de esporófito. No caso das pteridófitas, é essa planta, é essa samambaia, é essa folha, que é o esporófito, que é a parte duradoura, a parte da planta que, durante o ciclo de vida da planta, é essa parte que está lá sempre. E o que vai aparecer de vez em quando e sumir, aparecer e sumir, é o gametófito, é o contrário das briófitas. Olha só aí na imagem, segue a seta vermelha. Lá do esporófito adulto, ele vai liberar os esporos e lá embaixo tem uma espécie de uma folha em formato de coração, com umas raizezinhas saindo de baixo. Essa estrutura a gente chama de prótalo ou protalo, né? Cada autor fala de uma forma diferente. Esse prótalo, ele é o gametófito, é a parte que vai produzir os gametas. Então, olha só, na parte de baixo das folhas da samambaia, onde tem os soros, vão sair os esporos, e os esporos vão cair no solo. Esse esporo caído no solo, ele vai entrar em contato com a água e vai germinar. Ele vai germinar e vai produzir uma espécie de uma folhinha bem pequenininha, que tem um formato de coração. Essa folhinha tem duas regiões. A região que vai produzir o gameta masculino e a região embaixo que vai produzir o gameta feminino. Ok? O anterozoide e a oosfera. O anterozoide, que é o gameta masculino, vai ter que chegar até a oosfera. E como é que ele vai chegar até a oosfera? Da mesma forma que como nas briófitas, nadando na água. Então, as pteridófitas também são dependentes de água para fazer a sua reprodução. Essa é uma informação muito importante. Sem a água, não tem como o anterozoide chegar até a oosfera, não tem como acontecer a fecundação. E aí o ciclo de vida não acontece, o ciclo de reprodução não vai acontecer. Então, ela é dependente de água também. Mas uma vez que cai a água lá, chove, ou você vai aguar a samambaia, vai cair água lá no prótalo, lá naquela folhinha em formato de coração, o gameta masculino, o anterozoide, vai ter a condição de chegar até o gameta feminino, até a oosfera, e fazer a fecundação. A hora que acontece a fecundação, vai se desenvolver, então, uma nova estrutura, uma nova folhinha, que é o novo esporófito, que é uma nova plantinha. Percebam que a partir do momento que essa plantinha nova se desenvolve, esse prótalo, essa folhinha em forma de coração, ele vai sumir, ele vai desaparecer. Ou seja, a fase passageira dessa planta é o gametófito. Ok? Ficou bem claro isso? Então ele vai se desenvolver e vai dar origem aí a um novo esporófito, a uma nova plantinha. E é assim que a samambaia, né, que as pteridófitas vão se reproduzir. Observem que existe um ciclo que passa pela parte assexuada e depois pela parte sexuada da reprodução. Ou seja, acontece uma alternância de gerações também. Lembra dessa palavrinha, alternância de geração. Beleza? Esse é o ciclo de vida, então, das pteridófitas. Bom, acho que é isso. Não tem mais nada pra gente falar, dessa vez não tem musiquinha, mas falamos da estrutura de uma pteridófita, mostramos alguns exemplares de pteridófitas para vocês e passamos pelo ciclo de vida. Dessa forma a gente finaliza e agora é hora de fazer os exercícios, ok?